Vou pedir para a senhora pegar o microfone aqui, por gentileza. A senhora vai falar bem próximo dele. Pode puxar o microfone para sua conta. Seu nome completo? Suzana Aparecida Pinheiro da Silva. Bem próximo da boca. Suzana Aparecida Pinheiro da Silva. Certo. O Fábio da Silva é o que da senhora? Meu filho. Certo. A senhora vai ser ouvida na condição de informante. Passo a palavra. Eu não tenho nenhuma pergunta para a senhora, tá? Os jurados podem ter ao final. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Suzana. Tudo bem? Bom dia. Dona Suzana, esse processo aqui, essa história já vem se arrastando há muito tempo, desde 2013. E se trata da apuração da morte do senhor Valdeci. Eu gostaria de saber da senhora como que aconteceu a morte dele, como que ele morreu. Então, essa pergunta eu não vou poder te responder porque faz tanto tempo que eu não me lembro. A senhora não se lembra? Não. A senhora não se lembra ou não está se sentindo à vontade para responder? Não, na verdade, eu não me lembro. A senhora se lembra que a senhora foi processada por esses fatos? Também não me lembro. A senhora se recorda que a senhora já veio aqui, inclusive neste plenário aqui na condição de acusada, e a senhora teria sido absolvida naquele processo? A senhora se lembra disso? Eu não estou lembrada. E a senhora se lembra do seu relacionamento com o Valdeci? Algumas coisas assim. O que a senhora se lembra? De que ele foi ruim para mim, né? Lá, quando as crianças eram pequenas, né? Uhum. E ele foi muito ruim para mim. Tá certo. E o seu filho Fábio? O que a senhora tem a dizer sobre o seu filho Fábio? Olha, na época o meu filho era pequeno, né? E era o mais velho. Aí ele via, né? O que o pai dele me fazia, né? E também ele era muito ruim também na época. O meu filho também. E o que passou lá. Eu sonho em Deus mesmo que a gente passou. Parar por aqui mesmo. Então a senhora não quer comentar sobre esse assunto? Isso fica só entre eu e Deus, né? A gente sabe o que a gente passou lá atrás. Eu sempre ponho na mão de Deus. E paro por aqui, tá? Eu não quero falar mais nada. Excelência, considerando que já há inúmeros relatos também da testemunha, que ela aparentemente não está se sentindo bem. Eu vou fazer só uma pergunta, então. Então, a senhora acredita bastante em Deus, então? Sim. A senhora confia nele? Sim.
Qual religião que a senhora segue? Eu sigo. Eu sou evangélica. Evangélica. Isso. Desde aquela época, a senhora sempre foi evangélica? Ou a senhora se converteu depois? Na verdade, na época eu já ia, sabe, na igreja. E a gente ia também com os outros, né, que ficaram, né? Depois que a gente foi morar pra cidade, né? A gente se levantar. Sim. Tá certo, então não tem mais perguntas. E pela defesa, doutor? Sim, excelência. Bom dia, dona Suzana. Bom dia. Dona Suzana, o promotor perguntou para a senhora disse que a senhora não lembra. Mas para a defesa é importante algumas coisas a senhora lembrar. Primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora. A senhora conviveu com o seu Valdeci quanto tempo? 19 anos. Certo. Lá em 2013, lá em março de 2013, quando aconteceu esse homicídio, aconteceu essa situação, quantos filhos a senhora tinha e qual que era a idade deles, se a senhora lembra? Eu tinha o Fábio mais velho, a Fabiana, o Fabiano, a Fran. Ou a idade? A idade deles. Qual que era a idade? A senhora lembra? A senhora não lembra, não tem problema. Ai, eu me lembro que na época o Fabrício estava com. Ai, se eu não me fujo da memória, ele tinha 10. E o mais novo tinha que idade? O mais novo. 9 anos de idade. E a menina, eu acho que devia ter na época 10, 11 anos. A senhora disse que, promotor, que a senhora disse que não lembra, mas vou perguntar para a senhora. A senhora não lembra, não tem problema, tá? Mas a senhora conviveu, como é que era a situação do Valdeci com a família? Como é que era? Com a senhora, com os filhos? Era totalmente assim, doutor. Para os outros, ele era uma pessoa ótima, se mostrava um bom marido, mas o que os outros não viam, que dentro de casa ele era outra coisa. Outra coisa do que, Suzana, por exemplo? Tipo, ele era muito ruim para mim, tanto para as crianças também. Tá. Num depoimento, num dos depoimentos que a senhora deu no judiciário, a senhora falou que ele batia na senhora com chicote. Ele batia na senhora com chicote? Sim, doutor, isso é verdade, porque até hoje eu tenho marca na minha perna. Eu apanhava dele e cortava minhas pernas, sangrava. A senhora chegou a levar um tiro dele uma época no peito, um tiro do seu Valdeci? Sim, doutor. E esse tiro ficou aqui. Tá, então eu vou. Não precisa mostrar. Precisa mostrar, dona Suzana. A defesa pergunta para a senhora. A senhora não lembra, também lembra. No dia dos fatos, a senhora tenta puxar na memória. No dia dos fatos, quando o Fábio chegou lá na casa, o que estava acontecendo lá quando aconteceu do Fábio acabar matando o pai dele? O que houve? O que aconteceu? Então, doutor, ele tinha saído. A gente já havia tido uma briga. Eu não me lembro. Fala que a senhora lembra. Sei que ele tinha saído posado fora de casa. Ele saiu uma sexta-feira e como ele tinha um Focus, ele tinha carro. Aí ele pegou e só falava pra mim que ele estava saindo, eu não sabia que tinha que voltar ali na hora. Aí eu ficava com as crianças. Aí ele saiu na sexta-feira, quando foi no domingo de madrugada. Só que nesse horário eu estava dormindo com as crianças. Ele me ligou várias vezes para vir buscar ele ali em Ponte Alta do Norte. Ele estava ali, ele estava numa boate. E enquanto ele fazia a festa dele, o pessoal foram lá e roubaram a bateria do carro dele e também alguns pneus. E daí, na época, ele me ligou e pediu para mim achar ou emprestar uma bateria de algum vizinho e levar para ele até em Ponte Alta,
para ele poder vir para casa e trazer o carro. Então, como a minha filha na época também ela era muito nova, né? Aí eu não tinha como recorrer. Eu fui até a casa da Fabiana e falei com o esposo dela se ele não arrumava para mim, né? O pneu e a bateria. Eles foram junto comigo, né? Ali em Ponte Alta. E o carro dele estava nessa guarda de fato. Aí meu genro lá, né? Ele pegou e arrumou tudo e ele ele ajudou, né? Para fazer a bateria, arrumou o pneu. Aí eu falei para ele, quando estava tudo arrumado, eu falei para ele, eu vou junto da Fabiana. Não, tu vai comigo dentro do carro. E eu não queria ir, ele me forçou a ir. E daí começou a me ameaçar, né? E disse que ia pegar o carro e ia jogar debaixo de uma carreta. E sei que a gente foi, né? A gente veio se discutindo antes de chegar em casa. Então, quando a gente chegou em casa, e ele veio para cima de mim, né? A gente já estava se discutindo desde ali depois de alta até São Cristóvão. Então, ele chegou em casa e ele veio para cima de mim. E eu não me lembro mais o que aconteceu, não me lembro. Eu sei que é meio doloroso, mas eu vou ter que perguntar para a senhora. Dona Suzana, a senhora como mãe, a senhora chegou a observar alguma coisa nos seus filhos ou no Fábio, quando era pequeno, alguma coisa em relação a estupro, alguma coisa em relação à questão tipo, sexual das crianças? Alguma roupa suja, alguma coisa que diferenciava? Se a senhora não sabe, não tem problema. Então, alguma vez eu percebi uma diferença no Fábio. Ele chegou com uma roupa dele, tipo atrás, estava manchas de sangue. E aí eu perguntei para ele, filho, o que aconteceu contigo? Ele quis me falar. Então ele nunca contou para a senhora sobre isso, né? Ele nunca me contou. Tá bom. Sem mais perguntas, Celeste. Muito obrigado, Dona Suzana. Tem alguma das juradas ou jurado quer fazer pergunta de forma escrita? Encerrado. A senhora está dispensada. Obrigado pela sua presença, tá? Seu nome completo, Doraci. Doraci Bonete da Silva. Certo. Fábio da Silva, o que da senhora? Meu afilhado. Certo. A senhora vai ser ouvida também na condição de informante. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, Dona Doraci, tudo bem? Bom dia. Dona Doraci, a senhora mencionou então que o Fábio é seu afilhado. Então, o falecido Valdecir e a Suzana eram compadres da senhora. Como que era o relacionamento da senhora? Eu verifiquei aqui que a senhora é casada com o Luiz, né? Isso. Como que era o relacionamento da senhora e do seu marido com o casal Valdecir e Suzana? Olha, até que nós morávamos perto, nosso relacionamento era bem. Ele era muito bom com a gente, assim, com nós, né? Só que de 10 anos para cá, daí eles se mudaram, saíram de perto de nós, lá em Santa Cecília, né? Uhum. E faz 30 anos que eu moro em Santa Cecília. E dali para cá, daí eu não sabia o que acontecia, né? Uhum. Como é que era o relacionamento deles, né? A senhora sabe ou se lembra o motivo por que eles mudaram de Santa Cecília, foi para São Cristóvão, né? A senhora sabe o motivo por que eles mudaram? Olha, o motivo é porque eles trabalhavam no mato, né? Eles trabalhavam assim, o serviço dele era nos matos, então eles trabalhavam nos matos. Entendi. A senhora, esse processo é um processo já antigo, a senhora já foi ouvida em algumas ocasiões, né? Seja na delegacia de polícia, seja no fórum, né?
Mas tem alguns pontos que a gente precisa relembrar, porque nós estamos fazendo o julgamento aqui do Fábio, né? E os jurados, é a primeira vez que eles estão tendo contato com o processo, então eles precisam entender muito bem todo o contexto da situação da família até o ponto que levou ao falecimento do seu Valdeci, tá? A senhora se lembra se o senhor Valdeci relatou para a senhora se ele estava tendo algum problema no relacionamento dele com a Suzana, com os filhos, algo nesse sentido? Olha, nessa época eu estava lá em Xaxim, porque eu sou de lá, né? Então eu morava lá, faz todo esse tempo que eu moro aqui em Santa Cecília. Então, ele falava assim, não pode mentir aqui, né? Não. Então, ele falava comigo, ele ligava para mim que eu estava lá em Xaxim e ele estava sendo ameaçado pela família. Pela família. Pela família. E até ele chegou a dizer assim que ele dormia com o olho aberto, outro fechado, né? Que estava sendo ameaçado pela família. Ele chegou a explicar para a senhora, ou até mesmo para o seu marido, os motivos dessas ameaças? Não, porque se eu falei alguma coisa, eu já esqueci, porque faz muito tempo, né? Isso faz tempo e eu estou tendo problema de saúde também, né? Não, tudo bem. Então, realmente faz bastante tempo mesmo. Então, ele comentou então, que não estava tendo bom relacionamento, que estava sendo ameaçado pela família. Quando ele fala isso, estava sendo ameaçado pela família, ele está se referindo a quem? A esposa, aos filhos ou a outro familiar? O outro familiar eu não conheço daqui, né? Daqui, de Santa Cecília, daqui de São Cristóvão, eu não conheço, né? O familiar dele, do lado dele, não. Mas quem morava junto com ele, quem dividia a casa junto com ele, para ele dizer que dormia com o olho aberto e o outro olho fechado? Eu tenho certeza, com certeza, que é a família, né? Então... Era a Fabiana, o Fábio e as crianças. Só o que ele tinha, né? Que eu sei. Era essa a família dele. Era essa a família dele. Na delegacia, a senhora mencionou que daí seria o motivo, que os filhos saíam de casa e voltavam tarde, e por esse motivo o Valdeci acabava se desentendendo com a Suzana. A senhora se lembra? Que a Suzana acabava apoiando o comportamento dos filhos. Eu não me lembro. Não se lembra, né? Tudo bem. A senhora mencionou assim que Valdeci queria educar os seus filhos, mas não estava conseguindo. E que ele comentou que seus filhos estavam se envolvendo em furtos e com drogas. Isso era o que ele dizia para nós, né? Comentava... Mas o que acontecia dentro da casa a gente não sabia, né? Tá certo. Aí o Valdeci, ele desapareceu em março ali de 2013. Como que a senhora ficou sabendo que ele desapareceu? Ele desapareceu porque a comadre Suzana foi lá em casa avisar que ele tinha desaparecido, né? Fazia uns 15 dias, mais ou menos. Fazia quantos dias? 15 dias. 15 dias já sumido. Daí foi ela te avisar. E ela falou... Acho que não lembro bem. Ela foi avisar quando acharam ele, né? Avisou quando achou. Acho que foi isso, porque eu não tô lembrada bem, né? Mas foi assim. Entendi. A senhora mencionou na delegacia que o telefone dele não estava funcionando, que não conseguiu mais contato com ele, mas daí a senhora então não sabia que ele estava desaparecido, só soube quando ele apareceu. Quando ele apareceu lá. Entendi. Fizeram velório, funeral do seu Valdeci? A senhora se lembra disso? Fizeram, só que eu não fui, né? Porque eu tenho problemas de saúde, de nervo, essas coisas, né? Então, do jeito que ele estava, eu não comparecia, eu não fui, mas o meu marido foi. Entendi. Eu te pergunto porque na sua declaração na delegacia, diz assim, que a senhora pediu para a Suzana
avisar quando fosse sepultar o Valdeci, mas a Suzana não teria te avisado. A senhora se lembra desse detalhe? Ou não? Não, esse eu não me lembro. Tudo bem. E a Suzana comentou com a senhora se ela era vítima de violência doméstica, algo nesse sentido? Comentou. O que ela falou para a senhora? Que na casa, assim, pra gente, assim, ele era muito, né, muito gente boa, que nem eu te expliquei para as pessoas, né, assim, mas para ela, assim, em casa, eu não sei, mas ela comentou alguma coisa assim. A senhora lembra de uma situação que ela teria levado um tiro dele, algo nesse sentido? Isso, eu lembro. É que nem eu estava conversando com ela agora, né, ali. Porque é minha comadre, né, eu não posso deixar de conversar com ele, né, com ela, né. Então, ela tomou, sim, esse tiro. Foi um tiro, assim, que atravessou atrás, né. E a senhora sabe qual foi a circunstância desse tiro? Se foi muito tempo antes do falecimento do Valdeci ou foi próximo? Foi muito tempo. Tempo. Tempo antes? Tempo antes. E ela continuou casada com ele? Continuou. E as circunstâncias desse fato a senhora não tem conhecimento? Como foi o tiro? Se foi por querer, se foi acidental? Como foi? A senhora tem conhecimento disso? Eu tenho, porque ele falou que ela matou uma galinha, né? E ela ou ele foi matar uma galinha, foi uma coisa assim, daí o tiro acertou. Foi o que eu sei, né? Mas quem te falou isso? Foi o Valdeci ou foi a Suzana? Ou os dois? Foi os dois. Os dois falaram isso? Os dois falaram. A senhora lembra se ele deixava dinheiro lá na sua casa para buscar depois? Ele deixou uma vez. Depois ele foi buscar, mas isso ele já não estava mais lá, já estava para cá. Já estava morando para cá. A senhora sabe o motivo pelo qual ele deixava o dinheiro na sua casa e depois ia buscar? Ele relatou? Agora eu não lembro, mas ele falou alguma coisa assim, mas agora eu não lembro. Já no fórum, né, isso eu trabalhei com a senhora já tinha mencionado na delegacia. No fórum, a senhora comentou situações semelhantes, né? A senhora mencionou que ele te ligou dizendo que estava ameaçando de morte, que estavam ameaçando ele de morte. Isso, várias vezes ele me ligou. Então não foi uma vez, foram várias vezes. Não, foi várias. Só que eu não estava em casa, em Santa Cecília. Eu estava cuidando lá em Xaxim. Não sei se eu já comentei ou não, que o meu cunhado estava com câncer, né? E a minha irmã, era só eles dois, né? Então eu estava lá cuidando dele. Aí ele pedia para ficar na sua casa? Como que era? Que ele ligava relatando essas ameaças, mas ele pedia para ficar na sua casa, para ir para lá? A senhora se lembra desse detalhe? Não pedia para ir, porque daí não tinha ninguém em casa, né? Era só eu e o meu marido daí. Entendi. Tá certo. Eu perguntei isso porque no seu depoimento do fórum, a senhora realmente mencionou que seu cunhado estava doente e que ele perguntou para a senhora: Comadre Dora, eu posso ir para sua casa porque eu estou sendo ameaçado de morte aqui. Aí a senhora disse para ele: ô compadre, eu não estou em casa, eu estou em Chapecó, mas se quiser ir lá, o Luiz está em casa. A senhora se lembra desse detalhe, sim ou não?
Se não lembrar, não tem problema. Não Faz lembro. muito Não. tempo, né? Faz muito tempo. Pois é, 10 anos que mais, né? Depois que o Valdeci apareceu, né, a senhora tomou conhecimento que daí teve um processo contra a Suzana, que ela teria confessado a prática desse crime, que teria matado o Valdeci. A senhora tomou conhecimento disso? Não. Não tomou conhecimento. A senhora, depois do desaparecimento, depois que ele apareceu, manteve algum contato com a Suzana? Ela foi lá na minha casa dizer que ele já fazia 15 dias que estava desaparecido. Isso, mas eu pergunto depois, assim, depois que já tinha tudo passado. Não tive nenhum contato com ela. A não ser agora que nós A não ser conversamos. agora, hoje, né? Tem mais alguma coisa que a senhora se lembre e queira relatar para nós? A senhora acha importante? Não. Não? Não. Certo. Obrigado, eu não tenho mais perguntas. E pela defesa, doutor? Sim, excelência. A Bom dia, dona do Doraci. advogado. A senhora pode Bom falar dia. o microfone, por gentileza. Continuar. Bom dia. Dona Doraci, eu sou advogado de defesa, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, tá? Dona Doraci, como que era o seu convívio com a família da dona Suzana e com os filhos, antes da senhora ir para Xaxim cuidar do seu cunhado? Olha, nós se demos muito bem, nós se dava muito bem, né? Assim, o nosso relacionamento era bom, era ótimo, assim, não... Então a senhora chegou aí na casa dela quando ela morava aqui em São Cristóvão? Não, depois que saíram de lá, que nem eu falei, né? Depois que vieram para cá, eu não tive mais contato com ela, nem nada assim. E a senhora sabe, se a senhora não lembra, a senhora sabe quanto tempo esse não contato, assim, foi anos, ou 1 ano, 6 meses? Como que é? Porque a senhora não teve mais contato que ela veio para São Cristóvão? Quanto tempo? Eu não estou lembrada, mas eu acho que uns 10 anos, ou Que a senhora não teve contato? que eu não tive contato com ele. Em São Cristóvão? São Cristóvão. Não tive mais eu contato. Eu não entendi, eu vou refazer a pergunta para poder entender, que a defesa não entendeu. A senhora, do fato ali, eu vou trabalhar em cima do fato, de março de 2013, ali quanto tempo para trás que a senhora não tinha mais contato? 10 anos? Por aí, eu só tive contato com ele porque a gente falava pelo telefone, né? Então, com eles, assim, eu não tinha contato, eu não sabia o que estava acontecendo, e é isso aí. Doutor, você até se me permite, né, nesse mesmo contexto da sua pergunta, talvez, para até confirmar mesmo se eram 10 anos, de quando eles mudaram lá da... Isso, a pergunta é bem isso, excelência. Se o senhor puder... É isso? Não tive mais contato. Depois que eles mudaram de Santa Cecília, a senhora ficou 10 anos sem ver eles? Sem ver eles. Ah, tá. É verdade. 10 anos, então, quando morava em Santa Cecília, isso? Só quando eu morava em Santa Cecília. Depois que vieram para cá, daí eu não... A senhora disse que ele ligou para a senhora e falou que estava sendo ameaçado pela família. A família, tipo, a família era a mulher e as crianças dele, é isso? Para mim, ele dizia que era, né? A senhora tinha conhecimento que nessa época o Fábio, ele morava com a Eliane na casinha dele já ou não? A senhora não sabe? Eu sabia porque ele contava para mim, né? Pelo telefone, né? Ah, tá. Dona Doraci, a senhora não sabe, não lembra, não tem problema. A senhora comentou no depoimento no judiciário de que o Valdeci teria matado um homem lá e ele cumpriu uma pena na Ponte Serrada de 12 anos, é isso? Sim. Tá. Então isso foi antes dele dar o tiro no peito da esposa dele? Foi antes, porque foi bem antes. Tá. Na época ele tinha 17 anos. Tá. O promotor perguntou para a senhora se ela continuou casada e a defesa faz uma pergunta um pouco diferente. Ela tinha filhos pequenos quando ela quando ela tomou esse tiro, ela tinha filhos pequenos com ele? Tinha. Dona Doraci, a senhora
se a senhora não tem conhecimento, a senhora soube, a senhora ouviu falar, ou a senhora, alguém falou para a senhora, ou alguém comentou depois, como que foi a morte do seu Valdeci? Como é que se deu ali a morte dele? Não. Não, eu só soube que quando acharam ele, né? Tá. A senhora disse que 10 anos antes a senhora não tinha a senhora não acompanhava a família, mas antes disso, o promotor perguntou, a senhora disse que a dona Suzana já se queixava para a senhora. A última pergunta, a dona Suzana chegou a comentar com a senhora alguma vez, ou ele, que ele batia com chicote nela, ele dava chicoteada nela, ele dava esse negócio de cavalo? Batia. Um chicote? Batia. Porque eu não sei, mas ele batia nela. Sem mais perguntas, excelência, muito obrigado. Aqui algum das jurados quer fazer uma pergunta? Está encerrado. Obrigado. Tá, obrigada. Seu nome completo, por gentileza? José Carlos de Jesus. Certo. O senhor é parente do Fábio Silva? Não. Certo. Vai prestar o compromisso em me dizer a verdade. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para o senhor. Passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor José Carlos. Bom dia. Senhor José Carlos, a defesa tem algumas perguntas para fazer. Senhor José Carlos, aqui nós estamos apurando um fato, de um fato ocorrido lá em 2013, tá? Em março de 2013. Eu pergunto para o senhor, em março de 2013, o senhor era o patrão ou o encarregado do senhor Valdeci? Isso, era o patrão. Ele trabalhava comigo. Tá. Qual que era a função dele lá onde ele trabalhava o senhor? O que ele fazia lá? Era corte de madeira. Eles cortavam madeira para mim, pinos. Ah, cortava. E o Fábio, o senhor conheceu o Fábio? Conheci, ele trabalhava, toda a família inteira ele trabalhava lá. Ah, a família inteira, o senhor fala quem? Ele levava os filhos para ajudar isso? Os filhos trabalhavam. O Fábio era registrado, fichado na minha firma. Também. Tá. Se o senhor não lembra, não tem problema, porque faz muito tempo, tá? Isso aqui já foi com júri e agora é o segundo júri do mesmo caso. Mas eu pergunto ao senhor. O senhor lembra se naquela época, que foi no final de semana, se o senhor costumava pagar eles no final de semana, na sexta? Como é que o senhor pagava, seu Valdeci? Nós pagava mensal. Mensal. É. E o senhor lembra se nesse dia 24 ali, ou 23, ou 22, o senhor pagou ele ou o senhor não lembra? Não me lembro, mas ele foi feito o pagamento. Eu não me lembro se era adiantamento que eles pegavam ou era pagamento mesmo. Ah, então naquele final de semana foi feito um pagamento para ele, é isso? Mas eu não me lembro mais certo como é que... Mas foi feito, sim. É que no depoimento o senhor disse que naquela época o senhor deu um cheque para ele para pagar lá, pagar o trabalho dele. Isso. Eu pergunto para o senhor, se o senhor o senhor não frequentava a casa, né, do seu Valdeci, cara? Não, nunca. Nunca frequentou. Então o senhor não sabia como é que era a rotina dele em casa? Não, nunca fui na casa dele. Perfeito. Pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento, ou o senhor já viu, na época o seu Valdeci, quando ele recebia, ele costumava ir para os bailes, costumava ir para as festas, ou costumava ir para casa, ou o senhor não lembra, ou não sabe? Não, essa parte nunca tive conhecimento. Então, na verdade, o senhor só teve uma relação profissional com o seu Valdeci e o seu Fábio na época, é isso? Isso, eles trabalhavam comigo, então trabalhavam tudo certinho, nunca deu problema, mas só no serviço, sabe, assim, não tem outros conhecimentos. Então, sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado. E perguntaram para o doutor. Você disse que o Fábio era registrado seu, né? Então, Isso. Você pagava o salário dele, então, direto para ele? Como que era? Era pagado assim, tipo, eles trabalhavam com empreitada, mas era um fichado registrado na firma. Uhum. E cada um ganhava o seu separado. Isso. Certo, então. Ele já comentou com o senhor sobre problemas na família dele, algo nesse tipo? Estava tendo alguma atrito, alguma confusão lá? Nunca. Assim, não tenho, assim, para mim nunca foi falado nada. Uhum. E naquela época lá, como que era o Fábio? Era tranquilo, assim, trabalhava normal? Tinha algum comportamento estranho? Não, tranquilo, toda a vida.
Nunca, sem problema, trabalharam bem certinho. Teve algum episódio que o senhor viu que ele teria sido agressivo ali, fora do normal, algo nesse sentido? Não, nunca. Nunca teve nenhum tipo de, assim, trabalhavam quietinho, assim, toda a vida trabalhando tranquilo. Trabalhava tranquilo. Ok, então. Obrigado, senhor José. Não tenho mais perguntas. Ok, algum dos jurados, juradas? Encerrado, o senhor está dispensado, obrigado. Estou dispensado? Posso? Tá, pode ficar calmo. Consta para mim que seu nome completo é Fábio da Silva, natural de Santa Cecília, 19 de junho de 94, filho de Valdeci Bento da Silva e Aparecida Pinheiro da Silva? Sim, senhor. Certo. O senhor tem filhos? Sim, senhor. Quantos? Tenho 2 filhos. 2 filhos? Sim. Estão sob os cuidados de quem? Da minha esposa, Eliane. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Estudou até que série? Até as 5ª para 6ª série. Certo. Qual que é a sua profissão? Quando estava na rua, auxiliar de produção. Mas estou terminando meus estudos dentro do sistema. Certo. Você está cumprindo pena, né? Sim, senhor. O senhor tem algum vício? Não, senhor. Não tive isso. Nunca. Quando o senhor está na rua, o senhor mora com quem? Eu morava quando estava na rua, trabalhava de produção e trabalhava morava em casa de aluguel. Casa de Pagava aluguel. aluguel. Certo. Sobre os fatos, Fábio, eu vou informar que o senhor tem direito ao silêncio, tá? O silêncio não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ao senhor, nem vai ser considerado confissão. O senhor me entendeu? Sim, senhor. Certo. O senhor está sendo processado aqui porque, em tese, o senhor teria matado o Valdeci Bento da Silva, que é o seu pai, né? Sim, senhor. Isso é verdade? Sim. Certo. Foi um fato que aconteceu em 24 de março de 2013, né? Já há 12 anos. O senhor pode me relatar como aconteceu? Olha, então, assim, sobre o que aconteceu ali, a gente trabalhava no Porto de Pinos. Esse rapaz que deu depoimento agora, na época era nosso patrão. Ele pagou nós um bom momento que nós tínhamos. Nós trabalhávamos, portanto, o pai, tipo, ele que comentou aqui, que ele pagava para nós, só que ele não pagava para nós, ele pagava para o pai. O pai dava 30, 40, 50 pila. E nessa sexta-feira o pai pegou o pagamento dele, pagou o que tinha que pagar, os outros funcionários que meu pai tinha. E daí, como ele tinha, toda vez ele saía para... Quando pegava o pagamento, nós lavava a fusca dele, e ele pegava e saía, daí ia para os bailes, ia para as bodegas, jogar sinuca, tomar. E nessa sexta-feira, nós tínhamos sempre pegado um bom adiantamento, e meu pai mandou nós lavar o carro dele, que é o Fusca dele, lavemos, e daí ele pegou e saiu de tarde, e não falou para nós, que ele não falava que hora que ia voltar, que dia que ia voltar, para ele não tinha. Ele saiu e ficou na sexta-feira à noite, não voltou para casa, passou sábado, também não voltou para casa. Deu domingo, eu não vou me lembrar bem certo, foi para segunda ou domingo, mas ele ficou fora de casa esses dias aí, fora de casa, não deu notícia nenhuma para nós, né? A mãe tentava ligar para ele, só dava na caixa mensagem, não atendia a mãe. E ele ficou esse dia fora, e daí eu tinha saído de casa, fui morar nesse dia, eu estava na casa da minha que hoje seria minha esposa, que é a minha namorada. Eu passei aquela noite na casa da minha sogra, e daí a minha mãe tinha me falado que o pai tinha saído, não tinha voltado, e eu fiquei sexta de tarde e sábado o dia inteiro na casa da minha sogra, posei fora de casa, e
Outro dia de manhã cedo, eu não estou bem lembrado se foi numa segunda ou foi no domingo. Daí eu voltei para casa, para ver se o meu pai já tinha voltado para casa, não. Aí eu voltei para casa, quando cheguei em casa, meu pai já estava em casa. Meu pai estava em casa, o carro dele estava encostado na garagem. E quando eu cheguei, cantei para dentro de casa, eu já estava brigando com a minha mãe, tinha batido minha mãe já. Meus irmãos já tinham batido também, porque ele estava bêbado, falar a palavra que a gente fala normal, bêbado. E eu falava para ele parar de brigar com a mãe, bater nos meus irmãos. Ele foi para cima da mãe, eu me meti no meio. Ele me deu um empurrão. Eu saí do meio. Minha mãe mandou, a gente já estava passando por, já que ela direta essa rotina, cada vez que pegava pagamento, ela direta essa rotina. E a minha mãe pegou e mandou meus irmãos ir para o parque, para meus irmãos parar, não ficar vendo mais aquela situação ali de o meu pai tá brigando, surrando meus irmãos, batendo na mãe, vendo aquela situação ali. A mãe mandou eles ir para o parque, um parquinho que tinha perto de casa, bem pertinho. E aí meus irmãos saíram. E para até o pai se acalmar um pouco, para eles pararem de ver aquela situação ali. E meus irmãos saíram, foram brincar no parquinho perto de casa que tinha ali. E nisso daí meu pai ficou com raiva, porque daí meus irmãos saíram para brincar. Mas ele gritou para eles voltarem, eles já não escutavam nada, porque eles estavam longe, no parquinho já. E meu pai mandou a minha mãe, chamou ela de vagabunda, levava buscar as crianças. E ele foi para cima da mãe, eu fui tentar defender a mãe de volta. Ele pegou, me deu um soco no peito, eu caí no chão. E eu levei a mão, tinha um fogão a gás que a gente tinha lá, tinha café que a mãe tinha feito, meus irmãos tomaram. E eu levei a mão e bati naquele bolo, caiu tudo no meu peito assim. E eu fui levantar, ele me deu mais um empurrão de novo, para mim não levantar. E nisso a mãe saiu para o parque e eu tinha falado para a mãe buscar meus irmãos de volta. E daí eu peguei dei uma acalmada no meu pai, nada, eu bati nela, tentando dialogar, conversar, do jeito que ele estava muito alterado. E aí eu peguei e falei para minha mãe, pega e vai lá no parque buscar as crianças lá. E meus irmãos iam apanhar tudo de volta igual. E nisso que a mãe saiu, eu fui tomar banho para tirar o café que tinha derramado tudo no meu peito. Eu entrei no banheiro, estava tomando banho, já fazia uns 3, 4 minutos, por aí, mais ou menos isso. O meu pai veio, daí naquele momento ele estava no banheiro, não vi se a mãe tinha saído, já não, buscar meus irmãos. E quando eu estava tomando banho, meu pai veio e falou, Fábio, cadê tua mãe? Eu falei assim, não sei, pai, a mãe foi lá buscar as crianças. E eu já estava bravo, estava nervoso, com raiva já. E daí, como nós pagávamos aluguel, tinha um banheirinho que era a porta sanfonada. E a porta de PVC. Aí ele pegou ele, em vez de abrir a porta, porque fechava para lá de dentro, ele pegou e encheu o pé na porta, caiu tudo na porta, quebrou tudo. E eu vi que ele estava tudo errado, só deu tempo mais ou menos, me secar mais ou menos ali para ter a cueca, para ter um calção. E nesse tempo que eu botei a roupa ali, ele correu para na sala. E o banheiro ficava dentro do quarto, tinha que passar por dentro do quarto para chegar no banheiro, era casa pequena. Meu pai foi para a sala, para a cozinha, levou uma faca que nós tínhamos, que era para cortar pão, cortar carne. E meu pai veio dentro do quarto, veio para cima de mim, e aquela porta estava caindo no chão, eu só deu tempo só de vestir o calção. E ele veio e falou assim, cadê tua mãe, essa vagabunda? Vai achar aquela vagabunda. Eu disse, não fala assim, pai, não fala assim. Quando ele veio para cima de mim, ele veio com a faca.
Ele veio para me tacar a faca. Quando ele veio para cima de mim para pegar a faca, e ele estava alcoolizado, eu chego meu pai, né? Meu pai ia me matar. Eu empurrei ele a contramão dele, que levei com a faca, levei com a mão dele. Ele foi para trás, ele ficou na cama. Ele caiu na cama, de barriga para cima. A faca caiu do lado. Ele foi pegar a faca para me dar de volta. Eu fiquei com muito medo. Na hora, me deu raiva também. Ele queria me enxar a faca e me para o filho. Aí eu tinha um canto ali, umas ferramentas que a gente usava para trabalho. Aí a hora que, de momento ali, rápido, a hora de momento ali, eu não só fui tentar me defender porque ele tentou pegar a faca de volta para me dar. E tinha uma barra de ferro ali, que era eixo de força. Eu peguei esse eixo, dei no braço dele. E ele quis levantar para vir pegar, ele queria a faca de volta. Aí eu lembro que eu dei uma ferrada na cabeça. Eu dei uma ferrada, taquei um ferro na cabeça dele. E ele queria levantar e pegar. E aí eu já não sei quantas ferradas eu dei nele. Eu só consegui parar porque eu era muito pesado e naquela época eu era muito magrinho. Tinha 18 anos, mas a minha aparência era de 13, 14 anos. E parei porque estava muito pesado, porque o ferro não podia. Caiu o ferro de lado, não sei quantos, vou dizer se é do senhor quantas ferradas eu dei nele. Na hora, quando caiu o ferro, eu parei de bater nele. Quando eu me vi assim, quando eu tinha feito coisa, meu pai. Eu peguei e fui tentar socorrer ele. Ele chava demais, sabe? Pedi desculpa para ele. Mas chava demais, sabe? Eu fui tentar ajudar ele. Tinha para parar de sair sangue. Nós usávamos estresse para coisar a carne que a gente tinha. Para parar de sair aquele sangue, eu passei em roda da cabeça dele, na parte de cima, assim, para parar de sair sangue, que deixava demais sangue. E como a gente eu não era muito sair de casa, porque o pai não deixava você saísse de casa e chegasse em casa, a gente apanhava. Então eu casei cedo, por ele não deixar eu sair, curtir com os amigos, amigas, namorar. E aí eu me obriguei a casar cedo, por isso. E vendo aquele sangue eu tinha feito com ele já ali, passei nos testes para parar de sair sangue. E a gente não conhecia nada da cidade, ele era uma cidade pequena. Outra cidade eu não conhecia, a única cidade que eu conhecia era Santa Cecília, onde tinha hospital, que é hospital grande, que eu conhecia. E de momento ali não me passou na cabeça pela longura que era. Eu pedi chamar a polícia, o número do SAMU, de bombeiro eu não sabia. O único lugar que me passou na cabeça era levar ele para o hospital. E isso, então, não dá para me botar ele no banco do carro ali. Eu tirei o banco do lado do carona. Eu tentava correr meu pai, e ele deitado no sofá. E eu fui de São Cristóvão a Santa Cecília tentar levar ele para o hospital. Mas, quando chegando em Santa Cecília, eu fui a cidade inteira conversando com ele. Mas ele estava respirando ele até quando saí de casa. Eu fui o mais rápido possível
Mas, vai chegando em Santa Cecília, ele já não estava mais respirando, já. Aquele plástico caiu da cabeça dele. E chegando em Santa Cecília, me encostei o carro, eu vi que ele estava gelado, chacoalhei ele, tinha parado já de guichar sangue. E ele já estava gelado, e eu vi que ele tinha morrido. E eu chorei, pedi desculpa. Não era minha intenção ter feito aquilo. Não era minha intenção ter feito aquilo que meu pai pediu a vida. Minha madrinha comentou que ele sempre foi ameaçado, mas nunca foi ameaçado por nós. Teve uma vez que os caras queriam matar ele no boteco. Se fosse que eu quisesse a morte do meu pai, eu tinha deixado os caras matar ele. Não tinha ajudado aquela vez. E aí, voltando ali, eu levei esse necessito, deixei o corpo dele e voltei para casa. Cheguei em casa, meus irmãos já estavam todos em casa. E a minha mãe não sabia ainda. Quando eu saí de casa, quando cheguei em casa, e aí minha mãe já estava com esse irmão. A mãe perguntou o que tinha acontecido e eu, de momento, não contei para a mãe. Esperei meus irmãos saírem de perto. Dizia que meus irmãos saíram de perto, eu chamei a mãe de canto e contei para a mãe o que tinha acontecido. E a mãe me acalmou, eu peguei, fui, lavei tudo o carro, tirei, não tinha mais o que fazer. E a minha mãe ficou com medo que eu viesse texto, que eu já tinha uma passagem já. E a minha mãe pegou e veio na delegacia, como meu pai tinha bastante cigarro em Santa Cecília ali, que ele fazia tiro nos bairros ali. E ele ia fazer o jogo dele lá. Não, se ele fosse perder esse jogo, ele puxava o revólver os caras. Os caras tinham que perder o jogo para ele, senão ele erguia no tiro. Eu nunca cheguei a ver ele erguia, mas ele ameaçava os caras ficavam com medo dele. Então, a minha mãe pegou e, como ele tinha bastante cigarro, eu tinha medo que se deixasse ele lá, ficaria como fosse o cigarro dele que tinha matado ele. E a minha mãe foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ele ficou desaparecido. E depois ele foi encontrado o corpo. A minha mãe foi feito o velório tudo. E o Fusca dele, peguei e vendi o Fusca dele. Eu precisava de um carro maior para dar continuidade no serviço do meu pai. E tinha uma motosserra também, que esse cara que veio dar depoimento hoje, naquela época, era nosso patrão. Meu pai estava com uma motosserra velha e precisava de uma motosserra nova. O pai pediu para ele e ele falou que não podia dar, que nós tinha que ter mais. Quando eu parecesse mais feliz para nós, ele dava uma motosserra para o pai. O pai teve ideia mandou eu pegar e esconder a motosserra dele, velho. Foi escondido no mato e o pai pegou e falou para ele que tinha roubado a motosserra dele. E daí esse que era nosso patrão, falou para o pai que o pai tinha que registrar o boletim de furto lá na delegacia. O pai foi e registrou. Só que ninguém tinha roubado essa motosserra. O pai mandou eu esconder a motosserra para dizer que tinha roubado a motosserra, para ele poder ganhar um outro novo. Claro, a motosserra ia ser descontado do pagamento do meu pai. E o plano que ele fez foi certo, ele conseguiu outra motosserra nova, e essa motosserra ficou escondida no mato, depois de uma semana, duas, a gente trouxe essa motosserra de volta para casa, e estava na casa desse motosserra, eu peguei e vendi, dei para o Fusca, e a motosserra numa Santana Quanto que eu tinha, que precisava de um carro maior, para poder guardar as ferramentas, nós trabalhávamos no mato, e dei continuidade no serviço do meu pai. Pelo Ministério Público, doutor? Sim, excelência. Bom dia, Fábio.
Bom dia. Fábio, sabe, esse caso está bem difícil de entender, porque tanto você como sua mãe já deram 4 versões diferentes do fato. Você admitiu a prática desse crime no júri da sua mãe. Isso. Ela estava sendo acusada. Sim. E lá você contou uma história totalmente diferente dessa. Não vou nem dizer totalmente, mas bem diferente. Em primeiro lugar, lá quando seu pai sumiu, você e sua mãe disseram que ele sumiu, que vocês não sabiam onde que ele estava. Depois, sua mãe foi na delegacia acompanhada de advogado. Isso. E ela admitiu que foi ela. E que, inclusive, você que havia pedido para ela ir lá na delegacia porque a polícia iria ficar incomodando. Você pediu para ela ir na delegacia, admitir o crime? Não, doutor, eu posso responder? Sim, claro. A respeito disso, doutor. Na época ali, tinha ficado a mancha de sangue no lençol. Meu irmão, ele pegou e cortou pelo lençol e a marca de sangue e guardou no bolso dele. E daí, aquele dia, tinha meu pai tinha levado meu pai para lá. Meu irmão pegou e ele estava com esse plano e saiu de casa. E ele perguntou onde estava o pai. Eu já tinha contado tudo certo para a mãe, o que tinha acontecido, só a mãe sabia. E ele perguntava para nós onde estava o pai, o que tinha feito com o pai. Só que ele não sabia de nada. Só que ele tinha um plano que ele deduzia que nós tínhamos matado. Mas vocês não estavam com o advogado lá? Não, sim, eu vou chegar nesse ponto. Só que esse daí nós não tinha contratado o advogado. O meu irmão, ele ficou fora de casa, eu ligava várias vezes para ele. Ele deduzia que nós tínhamos construído o pai, nós tínhamos matado o pai, por causa que ele tinha aquele pano de mancha de sangue, que ele falou que ia entregar nós. Passou. Isso de madrugada, ele ficou na frente da casa da ex-namorada dele. Foi chamado nós para ir lá, que ele tinha lá. Ele tomou um pinga lá com o segundo chegar dele. E ele estava dormindo no meio da rua, na frente da casa da ex dele. Aí, quando ele tinha ligado em casa, falou que ele estava lá. A ex-sogra dele ligou em casa e falou que ele estava lá. A gente foi lá, peguei aquele pano que tinha no bolso e peguei e acostumei com o pano. Ele falou que ia entregar a gente. Aí passou ali, a mãe foi fazer lá para conhecer o corpo, a mãe fez velório e tudo. Aí passou, eu achei que não ia ficar como se o pai tinha feito aquilo com o meu pai. E deu um domingo sábado para domingo, que é pressentimento ruim. Aí eu peguei e disse, mãe, eu não estou legal. E eu acho que eu vou ir preso. E aí eu fiquei com medo. Eu pensei, mãe, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou pegar um advogado, vou me apresentar. A mãe falou, então, filho, como você já tem uma passagem vai consegue o dinheiro com o advogado. E a mãe vai em Curitiba, minha mãe pega um advogado, a mãe se apresenta que foi a mãe. A mãe tira você e fala que não foi você, que realmente que foi feito isso aí. E por que você mudou de ideia, então, no julgamento dela? Sim, eu mudei de ideia porque eu não acho justo a minha mãe pagar uma coisa que não foi ela que fez. Por que você não falou isso antes? Sim. Porque o processo demora. Minha mãe, sim, eu entendo isso. Só que eu também não queria ter minha mãe presa e eu fiquei doente depois disso.
Tentei procurar uma clínica para me internar, mas eu não tive condições financeiras, porque a gente trabalhava mal com aluguel e para comida dentro de casa. Então, eu não consegui esse tratamento para mim particular. E assim, Antônio, daí foi, vendo isso aí, eu cometi outros crimes ali, que o senhor vai citar também. Cometi outros crimes ali. Vou citar. Devido a isso, tudo esse acontecimento com nós, que passou por nós, e como eu já estava preso mesmo, eu resolvi pegar e falar a verdade. Ele não achava. Ele já estava preso, condenado, aí você resolveu assumir. Não é que assumir, é uma coisa que eu fiz. Então eu achava, eu fiquei com a consciência pesada de deixar minha mãe pagar uma coisa que ela não fez. Então ela quis assumir um crime que não fui eu, não foi ela que fez, para assumir, para ela não me ver preso. Então, a mãe, eu acho que é capaz de fazer isso com um filho, quanto um filho com a mãe. Então, a gente sofreu muito contra o meu pai. Poucas pessoas conheciam nós ali. Nossa convivência, meu pai no serviço era uma coisa, dentro de casa, meu pai já era outra coisa. Meu pai, desde pequeno, batia na gente. De uns anos últimos para cá, ali ele começou já a ameaçar minha mãe. Ele comentava, a gente ia trabalhar no serviço, ele falava para mim, com o meu irmão, com outro cara que trabalhava lá, e andava desconfiando que a mãe estava traindo ele, mas a minha mãe jamais ia fazer a guarda sair, porque meu pai era muito ruim. Então, se a mãe fizesse uma coisa sair, e o pai descobrisse, o pai ia. E nas últimas vezes agora, ele já estava ameaçando a nós, que cada vez que ele tomava, ele ficava daquele jeito. Se não se endireitasse, ele ia acabar matando tudo a nós, e por último ele tirava a própria vida dele. E eu conversava com ele quando ele estava só no serviço, aconselhava ele, e deixa eu te fazer uma pergunta, já considerando que você falou hoje aqui, só para relembrar. Você falou então que você entrou em luta ali com ele dentro do quarto, e a sua mãe estava lá fora, lá buscando as crianças enquanto isso. E aí, eu falei para o senhor, eu tinha tomado banho. Naquele momento eu não vi se a mãe tinha buscado as crianças, mas estava não, tudo bem, mas eu digo assim, no momento em que você alega que entrou em confronto com ele, a sua mãe então não estava ali. Não, mas já não estava mais ali. Tudo bem. É que é novamente uma versão diferente do que você falou no júri da sua mãe. Que ele foi para cima da sua mãe, e nisso, para defender a sua mãe, você atacou ele com a barra de ferro. E hoje você mencionou aqui que ele não morreu, ficou agonizando, e você ainda tentou levar ele no hospital. Só que no júri da sua mãe, o senhor mencionou isso, que atacou o pai para defender a sua mãe, e que daí ele morreu e sua mãe ficou paralisada, não sabia o que fazer. O senhor se lembra desse depoimento? Não recordar desse depoimento. Não? O que eu estou falando para o senhor é que eu realmente olhei o que aconteceu. Tudo bem. Aí o senhor pegou, tirou, aí o senhor confirma isso aqui novamente, que tirou o banco do caroneiro do Fusca, que estava encostado na garagem, e foi onde arrastei o corpo dele pelo chão, amarrei uma sacola para não ir pingando sangue na cabeça. O senhor se lembra desse detalhe? Na sacola, não lembrado, mas era o estresse que eu passei na cabeça dele, que chave de mais sangue, que quebrou essa parte aqui. Aí o senhor menciona, tá? Aí peguei ele e levei lá em Santa Cecília. Hoje o senhor falou que só conhecia lá, que tinha um hospital, que ele estava agonizando para tentar levar no hospital. Só que naquela ocasião o senhor falou. Aí cheguei lá, peguei e abandonei o corpo dele numa estradinha que tinha na beira da estrada. Sim, isso daí foi o que eu fiz. Isso. Porque ela me levava ao hospital, mas só que ele já estava muito gelado, não tinha, ele já estava morto. Então, automaticamente eu ia preso. Então, de hora ali, de momento ali, eu pensei em deixar o corpo dele ali, ficaria no meu pensamento ali, que eu já estava mais calmo,
que ficava pelo que os antigos que o pai tinha lá. Isso que eu ia falar. O senhor mencionou, deixei ele lá, porque daí pensei que lá em Santa Cecília ele tinha bastante intrigado. Mas lá, como eu pensei que ia achar com o pessoal que tinha matado ele, ou seja, o senhor menciona isso, que daí iam achar ele lá e iam pensar que pelas intrigas de Santa Cecília teriam sido essas pessoas. Isso. O senhor pensou nisso? De momento ali eu já estava mais calmo. Como é uma informação mais técnica, não tem problema você não saber. Mas você sabe quanto tempo durou o processo da sua mãe desde o dia que ela admitiu o fato até o dia que ela sentou nessa cadeira aqui? Quanto tempo ela ficou como ré no processo? Não. O senhor não sabe? Não. Acho que foram 4 anos. De 2013 a 2017, o processo dela. Tem mais algum ponto, ô Fábio, que você queira mencionar? Você tem noção que se eventualmente tivesse ocorrido do jeito certo lá atrás, provavelmente você teria sido condenado, já teria até cumprido pena e não teria os problemas que você teve depois? Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Porque tem os benefícios, aí vai saindo, às vezes talvez você não estaria totalmente liberado, mas às vezes já trabalhando fora e só dormindo no presídio, e não teria tido os problemas que o senhor teve depois. O senhor já pensou nisso? Como eu falei para o senhor, eu trabalhava, pagava aluguel, mais dava comida dentro de casa. Eu tentei, eu fiquei doente, assim, hoje eu me encontro, ali na unidade ali, hoje eu tenho acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra, eu tomo remédio controlado para tratamento, e quando estava na rua ali, que eu fui, eu comentei com o senhor ali, eu não tive condições financeiras para poder conseguir para me tratar, e foi o que aconteceu isso aí. Tá, vamos voltar um pouquinho, então, ali, um momento exato ali do acontecido, né? O senhor menciona, então, que teve essa luta com ele e que em um determinado momento ele caiu na cama e a faca caiu no chão? A faca caiu, ele caiu de barriga para cima, a faca caiu do lado da cama mesmo ali, a faca quando ele caiu, eu lembro bem certo essa parte, sim. A faca caiu do lado deu aqui mais ou menos essa distância, caiu perto do canto. Ia cair fora, não caiu no chão, caiu em cima da cama, faltou um pau mais ou menos para cair fora da cama. Daí, e foi nesse momento que o senhor pegou a barra de ferro? Isso. Ela estava onde exatamente? Estava no canto assim, no próprio quarto? Sim, que tinha a casinha pequena, doutor. O senhor sabe, a casa de pobre é pequenininha, tudo empilhado as coisas. Tudo bem. Então, tinha uma barra de um Fusca dentro do quarto. Isso. As ferramentas que a gente usava para... Tinha porão a sua casa? Não tinha. Tinha só uma área lá fora? Não tinha lá fora? Tinha área, mas era onde ficava o Fusca, mais cabia o carro. E nesse canto eu tinha as ferramentas que a gente usava no trabalho, no quarto de pinos. Tinha balancinha, picão, machado, tudo que era ferramenta a gente tinha ali. Que a gente usava, motosserra. Tá, o senhor pegou a barra de ferro e o senhor fez o quê? Aí o senhor deu o primeiro golpe nele? Sim. Onde que pegou esse primeiro golpe? O primeiro que eu dei para pegar que pegou na mão dele. Na mão? Isso, para ele não pegar mais a faca. Aí ele puxou a mão assim, ele levantava para me pegar, para me bater, sei lá. Foi forte ou foi fraco esse golpe que você deu na mão? Eu dei vou saber explicar para o senhor se eu dei forte ou não, porque o ferro é pesado, então automaticamente seria pesado. Então eu puxei de volta ali, na hora da raiva ali, que eu vi que ele levantar para me pegar de volta, foi onde que eu dei nessa região, que ele estava com o braço dele,
E eu dei dele assim, e ele tirou as mãos, e ele começou a gritar, ai, 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 de momento ali, e daí, para onde eu comecei a dar vários ali, eu não me lembro mais. Então ele não estava com a faca quando o senhor continuou? Não, a faca já estava do lado, já estava pior de cima, mas ele tentou 2 vezes pegar a faca. Para ficar bem claro, então o senhor deu um golpe na mão, ele tentou pegar a faca, e o senhor deu um golpe onde? Eu falei para o senhor, a faca caiu do lado, ficou mais ou menos um palmo para ela cair fora da cama. Ele levou a mão, deu o primeiro golpe dele, deu no braço dele. Ele puxou, deu mais ou menos no braço dele aqui assim. Ele puxou o braço e ele deu o embalo para levantar, para vir para cima de mim de volta. Aí eu vi que eu ia apanhar dele, só que a minha intenção não era fazer aquilo que eu fiz com ele. Porque ele veio para cima de mim, eu fui só me defender. E do momento ali que me veio na cabeça que ele ia me bater, ele ia me esfacar. E no momento eu peguei, dei mais uma, daí deu uma ali e eu já não consegui me segurar mais. Entendi. Você deu uma, aí ele caiu? Não, ele já estava caído já na cama. Já estava caído na cama. É que eu pergunto quando o senhor disse que não conseguiu se segurar mais. E o senhor então deu uma sequência de golpes? Isso, eu não posso saber lhe dizer quantas foram, porque aí eu já vou estar mentindo para o senhor, eu não sei quantas foram. Mas se ele já estava caído, por que o senhor continuou então? Eu não sei dizer para o senhor, eu não consegui parar de momento ali. Eu não consegui parar, eu só consegui parar depois, porque eu falei para o senhor, eu tinha já meu 18 para quase 19 anos, mas se o senhor olhasse para mim, o senhor já estava há 12, 13 anos, eu era magrinha, sempre trabalhei no Porto de Pinos, Porto de Pinos é pesado, então eu não conseguia, eu não engordava, porque era de segunda a sábado que a gente trabalhava, então a minha estrutura era bem, Deus do livre do céu, teve uma vez que o pai mandou ir comprar a carteira de cigarro para ele, eu já era de maior, o pessoal não quiseram me vender porque acharam que eu era de menor. Certo, então. Seu pai, então, sempre foi violento com a sua mãe? Sempre foi violento dentro de casa. A gente nunca ameaçou ele de morte, esse tipo de coisa aí, porque eu jamais, nem minha parte da minha mãe, que foi comentado também, que minha mãe levou o tiro ali, aquela vez do meu pai, eu era pequeno, não cheguei a ver isso, que eu era pequeno, se eu via, não me lembro, que eu era pequeno, mas o que o senhor comentou, por que a minha mãe continuou com meu pai ainda? A minha mãe continuou assim com ele, convivendo com ele abaixo de ameaça. Essa casa que a gente foi embora uma vez, a gente saiu de casa, fui para casa da tia da minha mãe. Meu pai foi atrás e trouxe nós de volta para o conselho de trás, abaixo da ameaça. Então a gente era pequeno, a gente acabou voltando para casa. Quando teve uma outra vez, que a gente estava agora em São Cristóvão, isso, minha mãe teve boletim de ocorrência de medida protetiva, mas não adiantava meu pai ficou, isso que a mãe fez, a medida protetiva, ficou acho que 2, 3 dias fora de casa, que dormia na casa da minha sogra naquela época. E eu só esperou abaixar um pouco a poeira e voltou para casa. E abaixo da ameaça, continuei convivendo junto de volta. E passou um tempinho ali, e ele falou que ia falar que ia mudar, mas passava 2 dias ali, ele pegava pagamento, ele ia beber. Eu chegava em casa cheio de chupão no pescoço, ele usava esse tipo de camiseta branca assim, chegava tudo amassado em casa. E teve uma vez que ele chegou em casa, ele estava alcoolizado. Aí ele começou a discutir com a mãe, ele bateu na minha mãe, só que aquele dia ninguém chamou a polícia. Minha mãe saiu, ele bateu na minha mãe e eu me meti no meio e defendi. E a minha mãe correu para fora, e minha mãe saiu chorando para fora, meus irmãos estavam todos chorando, falando, para.
E a minha mãe saiu correndo para fora, chorando. A mãe tinha levado um soco na cara dela, do meu pai. A mãe saiu correndo para fora e disse: passou a viatura. Passou a viatura, eles, que era pertinho, a estrada lá da casa era pertinho. A viatura passou e eu pedi que ninguém tinha chamado a polícia, era a rotina dos policiais passarem, fazer rumo. Eles passaram e ele viu que a mãe saiu para fora chorando, e a vida aí ia sair para fora. A viatura deu a ré e voltou para trás de volta. Meu pai botou a cara na porta. E o policial desembarcado da viatura perguntaram o que tinha acontecido. Minha mãe gritou que meu pai tinha batido nela. E meu pai escutou, meu pai foi querer pular a janela de casa por trás, para a polícia não prender. O policial correu por trás, o outro ficou na frente ali. Meu pai foi pular, eles pegaram ele, prenderam ele e apanharam dentro da viatura. Daí falaram que a mamãe ia registrar, mas não quis registrar porque ele ia sair igual e ia acabar matando todos nós ali. E eles levaram meu pai preso, deu aqui a questão de 20, 30 minutos, nem isso deu isso. Meu pai, eles largaram meu pai. O pai voltou para casa. E daí deu mais estava para minha mãe, falar que a mãe tinha ligado para a polícia. Minha mãe nem tinha ligado para a polícia, não tinha ligado para ninguém. Não sei se foi o vizinho, mas por parte de nós, ninguém ligou para a polícia. E dito eu que foi de rotina da viatura ter passado na frente naquele momento ali. E ele bateu nela de novo, a gente acalmou tudo, passou. E outro dia a gente foi trabalhar, isso foi num domingo. Na segunda-feira a gente foi trabalhar e o meu pai contou para mim, para meu irmão, nós trabalhávamos com ele, lá no serviço, lá que os policiais ali, como era uma cidade pequena, meu pai comprou eles. Meu pai falou que só saiu dali, subiu andou com a viatura para cima até a próxima quadra ali e daí os policiais perguntavam quanto ele tinha ali e o pai deu não sei quanto o pai tinha naquela época ali, mas foi pouquinha coisa. O pai deu para eles liberaram o pai e o pai acabou voltando para casa. E ficou por aquele mesmo. E a gente levava daquele jeito, a vida sempre sob a ameaça dele, que ele ia se matar, que ele ia matar nós, depois ia tirar a própria vida. E a gente não, quando ele tomava, a gente tentava acalmar o máximo possível dele. Teve uma outra vez, doutor, que isso nós estávamos em Santa Cecília ainda, que ele estava no bar e ele tinha um revólver. Ele discutiu com o pessoal lá e ele veio para casa. Ele estava muito bêbado aquele dia. Aquele dia nós achamos que ali para nós já era, né? Ia acabar com todos nós. E tinha uma caixinha de bala também, que era o revólver dele, o novo revólver que ele tinha. E ele chegou em casa bravo, e aí, em vez dele ir brigar com os caras, surrar os caras, e veio ele descontrole nós. E daí ele andava com o revólver na cinta para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente pagava aluguel também. E a mãe, nós acalmamos ele, conseguimos acalmar ele, a mãe acalmou ele também. Nós já tínhamos apanhado dele. E a gente apanhava quieto, chorava, meio do soluço, ele fazia, a gente engoliu o choro. E a mãe colocou ele, agradou ele, colocou ele para dormir, e até ele foi dormir. Ele usava o revólver debaixo do travesseiro dele, sempre carregado. E já comecei a ficar com medo, porque quando ele se acordava mais revoltado, mais bravo ainda. E daí a mãe falou assim: meu filho, teve que dar um jeito de esconder o revólver do teu pai. E senão ele vai acabar matando nós. Aí eu peguei e fui, que meu pai tinha barra de pedir para coçar os pés dele. E daí a mãe tinha recém estava dando dormir já. E disse que ele pediu para mim coçar os pés dele. E eu peguei e fui, daí ele começou, ele pegou no sono, ele dormiu. E a mãe falou assim: que ele escondeu o revólver dele. E
Como eu estava encostando os pés dele, eu vi que ele estava dormindo, eu peguei e fui debaixo do travesseiro e tirei o revólver dele bem devagarinho, sem ele ver. E eu me lembro que eu estava com uma blusa preta, e eu ponhei aquele revólver debaixo da blusa, assim, na frente. E eu atravessei a cidade inteira, que não precisava ter atravessado a cidade inteira de Santa Cecília para poder esconder o revólver no mesmo mato. Naquele tempo eu era criança, ainda bem pequeno, e que eu morava final de rua, perto do mato, era só esconder no mato ali. Mas, de momento ali, eu pensava que se eu ia achar e atravessei a cidade inteira, escondi esse revólver dele, escondi para trás do posto de gasolina, né? Fiz o buraco, botei na sacola, enterrei ele ali e deixei. Voltei para casa e meu pai estava dormindo aí. Passou mais um tempo, quando ele se acordou, ele foi dar conta do revólver dele. E a gente, se não, a minha mãe falava, se você não trouxe o revólver dele, a mãe chamava de Deus, tu não trouxe, você chegou cedo, você deixou lá no bairro. Não, porque eu trouxe. Aí ele procura aqui, procura dali, pegou e foi trancou as portas, trancou a porta, porque ele tinha aquelas portas, janela de vidro com cadeado, botou o cadeado, para nós não pular a janela, não sair pela porta, e procura daqui, procura dali, e eu com medo de eu pegar e falar a verdade para ele, que eu tinha escondido o revólver dele, e nós apanhamos dele para ele queria que ele contasse onde é que estava o revólver dele, que ele tinha trazido, que ele tinha certeza. E minha mãe apanhou também aquele dia bastante, não foi de tapinha, não. Minha mãe apanhava não só a mãe, como nós apanhava de solteira, de surrava os bois que a gente usava, tempo de pastorar os cavalos também, que a gente cortava com arquipinhos, então, pastorar os cavalos, a gente não ficava fazendo corpo mole no serviço. O papai usava aquela. E chegou um ponto que o pai pegou e ele senhor lembrou de alguma coisa, da discussão que ele teve no bar, a gente voltou, ele mandou eu junto com ele, lá dentro do bar, lá. Eu fiquei ele dentro do Fusca, ele entrou lá e pediu para a mulher pegar os carros que estavam lá, se ele tinha tirado o revólver dele lá. E a mulher falou, não, então o seu revólver, o senhor saiu daqui com o revólver, saiu com o revólver na mão, porque ele estava bêbado. O senhor saiu daqui com o revólver na mão, o senhor pegou e foi para casa. Aqui não ficou nada, ninguém pegou teu revólver. E a gente ele embarcou para casa, cheguei em casa, apanhamos de novo, porque a mulher tinha falado que o revólver não estava lá, e ele tinha certeza que estava em casa. E mandaram ele virar a casa, eu procuro daqui, procuro dali, eu falei, seu mãe, eu vou entregar o revólver, pai, não, ele vai matar nós apanhando. Aí minha mãe falou assim, não adianta, filho, se você entregar agora, daí que ele mata a gente de vez. Aí eu peguei, não entreguei, apanhamos quieto. Até umas horas, a gente procura aqui, procura dali. E certo deu na mente dele que não estava mesmo em casa ali. Passou que ele perdeu o revólver, se está até hoje enterrado isso, se já foi achado, não sei. E a gente, daquela ali, a gente passou também. Então, não tenho mais perguntas. Aqui pela defesa, doutor. Outra coisa... Só um pouquinho. Posso... Bom dia, seu Fábio. Bom dia. Seu Fábio, bem objetivo, só responde objetivamente, tá? Então, os senhores viviam numa condição ali, tipo, de violência doméstica direta ali na casa de vocês, correto? Tá. Eu pergunto para o senhor, tem alguma coisa que o senhor queira contar para o juiz, para o promotor, alguma coisa que o senhor nunca contou, que o senhor não quis contar para ninguém, que o senhor tinha vergonha? O senhor relatou para mim no sábado lá, que eu falei que se o senhor se sentir à vontade de contar, o senhor conta. Se não se sentir à vontade, o senhor não conta, tá? Tá bom. Bom. Se o senhor quiser falar, o senhor fala. Eu resolvi falar esse aqui, tem um segredo muito tempo comigo. Nunca contei, nem minha mãe mesmo sabe disso, nem meus irmãos. Comentei com o advogado ali só, porque a outra vez passada, que eu vim aqui no julho passado, o senhor falou muito bem do meu pai, falou bem dele, só mal de nós. Não sei o que foi, senhor, mas peço desculpas não foi o senhor, mas foi comentado muito bem do pai, que o pai era uma boa pessoa.
e que a gente passou por muito, eu e minha mãe, meus irmãos também passaram por muito, mas meu pai, eu tenho essa data que eu jamais vou esquecer e seria um segredo para mim que eu levaria para a vida inteira, só eu e ele sabemos disso. E foi dia 11/11 de 2006, isso, por 4 anos. Eu nem vou usar a palavra que geralmente é usada, o abuso. Né? Eu, por 4 anos, no dia 11/11, eu fui estuprado pelo meu pai. Eu nunca consegui contar isso para ninguém. Eu sei que eu fiz errado, ter tirado a vida do meu pai. É porque isso, na verdade, eu como advogado, como conversei com você até no Nacional, falei que isso ajuda você a colocar para fora, porque senão os problemas todos que deu com você depois disso aí, que a gente sabe que é midiático, que é, né? O senhor era o Fábio Picadinho, então o senhor guardando isso aí só prejudicou. Então o senhor disse para mim, doutor, eu estou com muita vergonha. Não tem que ter vergonha, tem que falar. Então, assim, explica para nós o que aconteceu, se o senhor quiser, o que houve, como é que houve, como é que acontecia. E por que o senhor não falou para sua mãe? Esse questionamento, o acusado, ele já explicou e já ficou entendido. Senhor doutor. Viola o artigo 474A do Código. Doutor, nenhuma vez eu ouvi o senhor fazer as perguntas, o senhor fazia as perguntas, as mesmas coisas, eu não falei nada. Doutor, doutor, espera lá. De defesa. Espera lá. Isso aqui é um tribunal do júri. Tudo bem, então, mas o Código de Processo Penal estabelece. E outro ponto, doutor. Eu fiz questionamento certo. Se a família sofria... Eu fiquei quieto. O senhor sim, a mesma coisa. beneficia a defesa. O senhor sabe muito bem, eu faço júri nos 3 estados. O senhor sabe muito bem que se eu quisesse, eu falava para ele responder só a pergunta da defesa. Eu não fiz isso, sabe por quê? Aí não vem querer mostrar a estratégia. Eu coloquei, falei para ele, responde as perguntas do promotor. A lei prevê claramente. Não pode fazer comentários de fatos alheios a respeito da vítima. O contexto da violência doméstica é justamente a tese defensiva. Não, mas daí eu não posso falar, doutor, eu detesto em júri falar sobre vítima. Eu detesto. Não parece. Não, mas só que, doutor, cada júri é um júri. Esse júri é um júri complexo, um júri diferente. É um júri que eu vou fazer mais 1000 júris, não vai ter um igual esse. Aí, claro. Doutor, se o juiz, que é o presidente do tribunal, entender que eu não posso falar... Sim, ele que decide, eu não vou falar. Mas aí se eu não falar sobre o comportamento... O rapaz foi estuprado quando era criança, doutor. Ele não pode falar. Aí o senhor viu quanto que o Ministério Público... O senhor viu o que ele fez depois disso? Lógico que eu sei. Então, o senhor sabe? O senhor não se sente culpado também? Eu nem um pouco. Então, aí o senhor não se sente culpado. Aí eu estou tentando ajudar, eu estou tentando resolver um problema. O senhor não está vendo que eu estou tentando resolver um problema? Doutor, o juiz não vai decidir. Eu como parte, ajudar a sociedade. O juiz decide. Aí o juiz decide. O que o juiz decidir, eu aceito. Agora, doutor, eu estou tentando ajudar a situação. Aí o senhor entendeu? Aquilo foi relativo aos fatos que aconteceram com o Fábio, ele pode narrar. Sim. O que a gente não pode a gente deve respeitar a dignidade da vítima, mas aqueles fatos relativos ao que o Fábio sofreu ou diz que sofreu, ele pode narrar, sem depreciar, obviamente, o seu pai, tá? Posso falar? Pode. Assim, foi um dia meu pai tirou do colégio para ajudar dentro de casa, para trabalhar no serviço. Um dia, a primeira vez que a gente foi trabalhar, que os jovens não foram trabalhar, estava para chover, e meu pai ia trabalhar. E eu fui trabalhar com ele, naquela época eu tinha 12 anos. Fui trabalhar com ele e a gente lá trabalhou até meio-dia. E aí ele mandou eu pegar e tirar a roupa. Eu tirei a roupa e o meu pai fez o estudo, ele rigorou. E eu falava para o pai que deu e chorei muito. Minha roupa ficou muito cheia de sangue. E eu estava com uma calça jeans meia clara.
E passou aquele dali, a gente terminou o trabalho, a gente foi para casa, meu pai viu que estava tudo chegando atrás da minha calça. Mandou amarrar uma blusa para ele poder chegar em casa, que não tinha outra roupa para apanhar, e eu amarrei pela blusa, a gente chegou em casa. E daí ele mandou eu pegar, e se eu contasse para a mãe, eu contasse para ela. Independente de quem fosse ali, ele ia tirar a vida da minha mãe. Só da minha mãe, só que ela tinha aquele tempo lá e ameaçou sua mãe. Aí eu fiquei com medo, não quis contar também para a mãe, e também por vergonha também. E peguei a calça, ela foi tentar lavar a calça para tirar aquilo. E não saiu, e eu deixei de molho para a mãe ir lavar ela. E a mãe pegou a calça e perguntou para mim o que tinha acontecido. Eu falei para a mãe, não, mãe, eu machuquei na perna. E a minha mãe queria ver o ferimento, mas não tinha ferimento nenhum. E eu peguei e neguei para a mãe, falei, não, mãe, eu machuquei só, daí não tinha ferimento nenhum. E a mãe ficou meio assim, mas né, a mãe não podia fazer nada. E eu acho que também nem passou pela cabeça dela, e depois daquele tempo ali, eu também não comentei nada para ela, nunca falei nada para ela, nem meus irmãos sabem disso. Estou falando hoje aqui só. E, então, Fábio, quantas vezes? Então, cada vez que a gente ia trabalhar, que os pioneiros não ia trabalhar, ele abusava de mim, né? Estudava, vou falar a palavra correta. E por isso foi até 2000, agora em 2010, que eu saí de casa, quando completei 2016 anos que eu saí de casa. E que eu achei que quando completasse meus 16 anos, eu já era independente, eu podia conseguir um serviço fechado. E foi até essa data aí que eu fui acusado por ele. Tá bom, então. Tá bom. Mais perguntas, muito obrigado. Alguém, algum dos jurados fazer uma pergunta por escrito? Só um minutinho. Sabe, você possui algum problema de saúde? Sim, eu tomo remédio controlado. Você já passou por alguma perícia? Sim, Aonde? passei por Irmãos. O que apontou lá? Passei pelo médico, o psiquiatra. Hospital de custódia? Isso, foi acompanhado por eles 2 meses e pouquinho. Se eu não estou enganado, foi isso aí que eu passei com eles. E o que o médico apontou? Eu não lembro o nome do problema que ele falou, doutor. Mas eu já tomei como é que eu posso dizer, já vários medicamentos já. Essa sua condição de saúde já foi utilizada em algum outro julgamento que você foi réu? Isso foi o exercício. Certo. Sabe o que aconteceu por conta disso? Como se Se tua pena aumentou, tua pena diminuiu por conta dessa condição? Eu não sei dizer, só que eu estou fechado não só para a minha cadeia, eu não sei bem dizer certo o que deve acontecer.
O problema que o senhor tem, então, é um problema psiquiátrico. Isso. Que remédio o senhor toma hoje? Eu tomo. Eu não vou saber dizer o nome certo do remédio. Foi trocado agora, no mês passado, então, foi trocado no remédio. Mas eu também já, são vários tipos de remédio já. E esse último que eu tomei agora é um haloperidol, se eu não me engano, e é uma haloperidol. E para que é o remédio? Era para assinação, assim, que eu já de tempo, assim, já, eu fico até com vergonha de falar do senhor, que é uma coisa que a gente comentar, ninguém acredita, né, mas eu conversava com outras pessoas de outro mundo, e eu não me sentia bem, já não estava legal, esses dois outros que eu estou pagando aí também, já foi do corrido esse ano, que eu não me lembro o que eu fiz com as minhas próprias mãos. E é isso que não tem muito mundo que explicar para o senhor isso aqui, que, né, nem eu mesmo pensei, que, né, eu falei para o senhor, eu tenho vergonha de falar essas coisas. Falou ali alucinações? Era isso? Isso aí tem mais outras coisas, mas eu prefiro não comentar assim. É coisa que tormentou demais, já vi. Mais alguma pergunta para os jurados? Doutor, só outra coisa. Agora, esqueci. Posso encerrar o interrogatório? Quer falar mais alguma coisa? Respeito, doutor. A minha madrinha falou que meu pai falou que eu uso usuário de droga. Nunca usei tipo nenhum de droga. O senhor sabe que hoje tem tecnologia, né? Você pode fazer exame e tudo, eu posso fazer esse exame e tudo, que, né, não vai constar nada. Nunca usei nenhum tipo de droga. Isso que eu falei para o senhor até podia ter sido uma mentira, que foi estudado para meu pai. Também tem exame hoje que pode ser feito, né? Se precisar fazer esse exame, eu faço também. E, no momento é isso, é só o que eu tenho. Ok. Encerrado o interrogatório. Obrigado.